Uma vez mais, Deus abençoe sua vida. Feliz por ter o privilégio de compartilhar com você uma vez mais a palavra de Deus. Quantos estão preparados para receber algo de Deus nessa noite? Glória a Deus. Nós estamos em uma série de mensagens que se chama Porquê. E hoje o nosso porquê é porque tenho dificuldade para ouvir a Deus. Tem alguém que tem dificuldade em ouvir a Deus? Às vezes é difícil discernir a voz de Deus, e hoje nós queremos te ajudar a discernir, a ouvir, a entender a voz de Deus, amém? Então a primeira coisa que, todos têm a folha de mensagem nas suas mãos, acompanhar? Se não, você levanta a mão que alguém entrega para você aí. Porque tenho dificuldade em ouvir a voz de Deus. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Cutuca alguém aí do seu lado, fala com ela assim, você tem ouvido a voz de Deus? Fala com alguém, você tem ouvido? Vira para o outro lado, ele aí não entendeu muito bem, fala para o outro lado. Você tem ouvido a voz de Deus, meu irmão? Ou será que temos tido dificuldade para ouvir a voz de Deus? Como Deus fala conosco? Olha só, eu quero te apresentar 5 coisas importantes para você entender a forma que Deus fala com você. Primeira coisa, está aí na sua folha de mensagem. Deus fala com você por meio da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva, eficaz, poderosa, cortante como espada de 2 gumes. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, Deus fala com você. Quantos entendem isso? Olha só o que o texto diz em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então Deus usa a sua palavra para se comunicar com você. Você precisa ler a palavra de Deus, viu? Por isso que é importante o seu devocional diário, investir o tempo lendo a palavra de Deus, porque Deus usa a sua palavra para se comunicar com você. Mas se você não lê, o que vai acontecer? Deus não tem como falar com você. Outro meio que Deus usa para falar contigo é pelo Espírito. Olha só o que o texto diz em João 16,13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciar a vocês o que está por vir. Ele falará de Deus para você. Então Deus usa o seu Espírito para falar com você e comigo. Amém? A terceira coisa que Deus usa é os dons. Em 1 Coríntios 12:7 diz, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, e pelo mesmo Espírito a outro é dado a palavra de conhecimento, os dons de fala. Deus usa os dons de fala para se comunicar com você, para dar uma direção na sua vida, para revelar aquilo que está no coração dele e transferir isso para o seu coração. Então Deus usa os dons para falar com você. Então a primeira coisa, Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito e Deus usa os dons. A quarta coisa, Deus usa amigos que são de Deus, pessoas, por isso que é importante andar com pessoas que são bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Importante ter pessoas de Deus ao nosso lado. Olha o que o texto em Provérbios 11:14 diz. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Como é bom ter uma pessoa de Deus quando a gente precisa de um conselho de Deus. Deus usa pessoas para falar com você. Amém? Pessoas que são de Deus. Deus usa para abençoar a sua vida, para comunicar com você. Quinta coisa, Deus usa a paz. Olha só, Colossenses 3, o que diz? 3,15. E que a paz de Cristo dá, que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. A paz faz o quê? Dirige você nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. É a paz de Cristo dirige vocês nas suas decisões. Deus fala com você, sabe como? Quando Ele coloca paz no seu coração. Quando você tem uma decisão para tomar, e se você não tem paz no seu coração, saiba uma coisa, não é Deus, não é para fazer. Quando Deus quer falar contigo que o que você está fazendo está na direção certa, no caminho certo, Ele coloca paz no seu coração. E aí você entende que Ele está falando com você, que o caminho a seguir é esse. Se você não tem paz no seu coração,
algo está errado, algum caminho não está certo. Mas Deus usa a paz para falar com você. Então Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito, Deus usa os dons de fala, Deus usa amigos que são de Deus, que estão ao seu lado, e Deus usa a paz para comunicar a você o que Ele quer dizer. Amém? Só que eu quero trazer um exemplo bíblico, uma história bíblica, para que você entenda que Deus também Ele fala por meio de circunstâncias, que Deus fala com você por meio de situações. Muitas vezes a gente está cercado, por multidões de pessoas, a gente está cercado de problemas, e no meio a tanto tumulto, no meio a tantas tribulações, a gente tem dificuldade em discernir a voz de Deus. Se a gente pedir todo mundo para conversar ao mesmo tempo aqui, e Deus Ele falar no meio de tudo isso, talvez você vai ter dificuldade para identificar, porque tem muitas vozes ao mesmo tempo, e a gente precisa aprender a ouvir a voz que vem de Deus no meio de tanta coisa. E é isso exatamente que aconteceu na vida de Abraão. A história de Abraão e Isaac, eu acho que todos já devem ter ouvido alguma pregação, já devem ter ouvido a história. Deus Ele usou uma circunstância para ensinar a Abraão a discernir, a ouvir a voz de Deus, a reconhecer a voz de Deus. Então olha só, o texto está em Gênesis capítulo 22, se você deseja acompanhar conosco. Então entenda uma coisa, Deus fala por meio das circunstâncias, por meio das situações. Número 1, coloque aí no seu ponto número 1, quando sou provado, Deus fala comigo. Deus pode estar falando com você no meio da sua adversidade, no meio da sua provação, no meio dos seus testes. Olha o que o texto diz. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão a quê? A prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu. Olha só, Deus chama Abraão pelo nome. Já começa o primeiro passo ouvindo a voz de Deus. Ele conseguiu entender que Deus estava falando com ele, porque Deus o chamou pelo nome. E ele respondeu, estou aqui, Senhor. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Deus coloca um teste na vida de Abraão. Deus coloca uma prova na vida de Abraão para fazer ele aprender a entender, a discernir, a identificar a voz de Deus. O problema é que você pode estar dentro dele, pode ser um teste, pode ser um momento que Deus proporcionou para você aprender a discernir a voz de Deus, para você aprender a conhecer a voz de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você esteja por aqui passando alguma dificuldade, algum momento de teste, algum momento de provação. Deus Ele quer usar isso para te ensinar a identificar a sua voz no meio das tempestades da vida, no meio das tribulações da vida. Amém? Então Deus é isso que Ele faz com ele. Deus coloca Abraão à prova. Eu imagino Abraão chegando para sua esposa e dizendo, olha, Deus me disse que eu tenho que levar o meu filho e sacrificá-lo em oferta a ele. Ele disse que ouviu. Agora imagina a mulher, será, peraí, Abraão, esse é o filho, o seu único filho, como o próprio Deus disse, a quem você ama. Você ouviu mesmo a voz de Deus? Já teve momentos que você acha que a gente fala, que muitas vezes eu acho que Deus fala conosco, que a gente fala, não, isso não é a voz de Deus, isso é do diabo. Isso não é Deus, isso é o diabo. Principalmente quando Deus está pedindo algo de nós. Quando Deus está pedindo uma oferta da nossa parte. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ofertar algo da nossa vida. No caso de Abraão, Deus estava pedindo o seu filho, o seu único filho, aquele a quem ele amava, que a Bíblia está dizendo. E ele imagina ele chegando para Sara e falou, Deus me pediu Isaque em sacrifício. Falou, olha lá se é a voz de Deus mesmo, meu filho. Será que você está sabendo discernir a voz de Deus? Então talvez você esteja sendo provado, testado, para aprender a discernir a voz de Deus. Você está conseguindo ouvir a voz de Deus? Essa é a grande pergunta da noite. Será que no meio de tudo isso que você está vivendo, você consegue identificar a voz de Deus? Será que você consegue entender a voz de Deus? Olha só o que o texto continua dizendo. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. O texto continua dizendo. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho em sacrifício.
Eu não sei se tem alguém aí sim, mas quando eu recebo uma direção, eu gosto de saber detalhes. Tem alguém assim? Por exemplo, como é que eu faço para chegar na casa do fulano? Aí se você perguntar para um homem, geralmente, ele vai dizer, você vai ter uma rua ali meia deserta, você vira à esquerda, ali, e ali é uma daquelas casas ali. Mas se perguntar para a mulher é diferente. A mulher vai dizer assim, você vai na rua tal, no terceiro semáforo você vira à esquerda, ali tem um Publix na esquina, um carro branco estacionado em uma garagem ali, vira à direita, a terceira casa, número tal, é a casa. Não é ou não é? Nossa, mulher é mais detalhista geralmente. Eu gosto de receber a direção certa quando eu estou procurando algum endereço, algum lugar. Mas Deus, Ele não gosta muito de fazer isso não, pelo que a gente vê no texto. Ele diz, você vai oferecer Isaac como sacrifício, e que eu vou te mostrar o lugar, você só vai, eu vou te mostrar o lugar. Você imagina, para saber para onde? Deus já havia falado com Abraão, sai do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. Você vai sem saber para onde vai. Vai confiando na palavra. Deus, Ele não gosta muito de dar detalhes. Sabe por quê? Você sabe por que Deus faz isso conosco? Porque se Ele der muitos detalhes, a gente vai querer andar por vista. Mas Ele quer que você ande por fé. Eu vou falar de novo que você talvez não tenha entendido. Se Deus der muitos detalhes, o caminho que você precisa ir, você vai começar a querer andar pelas coisas que vê. Por aquilo que já está, sabe? Deus, Ele quer que você caminhe não por vista, mas por fé no Filho de Deus. Quando a gente não tem detalhes, a gente aprende a caminhar por fé. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mais ou menos isso que Ele fez. É como mais ou menos um GPS. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do GPS. O GPS, você coloca um endereço, e na medida que você vai chegando no ponto, ele vai dizendo, vire à direita. Tem uns GPS portugueses, né? Vire à direita. Vire à esquerda. Tem um inglês britânico, né? Mas é à medida que a gente vai chegando no local, que ele vai dando a coordenada, as direções para a gente ir. Ele não avisa lá quando você sai, não. Ele avisa à medida que você vai caminhando, à medida que você vai avançando, o GPS ele vai te mostrando a direção. Entenda uma coisa, Deus vai fazer a mesma coisa com você. Quando você dá um passo, o próximo passo, quando você não sabe, Deus te mostra a direção. É para cá, é para lá. Foi assim com Abraão. Ele saiu sem saber aonde era o local. E vai Abraão em caminho para sacrificar o filho. E Deus, Ele prometeu que ali mostraria. Deus fala comigo quando eu continuo no caminho, quando eu sigo o caminho. Olha, coloca no seu ponto número 2 aí. Quando caminho, Deus fala comigo. Nós precisamos caminhar por fé. Quando você não tem a coordenada e Deus prometeu algo para você, você apenas caminhe. Não se preocupe com as direções, com os detalhes, porque Deus Ele vai dar os detalhes que você precisa no momento certo. Tudo que você precisa fazer é caminhar, porque no caminho Deus fala comigo. Amém? Quantos estão entendendo? No caminho Deus vai falar com você. Você não preocupe com os detalhes, preocupe-se apenas em caminhar. Não pare, querido. Fala com alguém do seu lado, não pare. Continue caminhando. Vai parar? Não pare. Olha só o que a Bíblia diz. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, mesmo não tendo muitos detalhes. Abraão se levanta de madrugada e vai fazer o que Deus disse. Então, no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. Então, enquanto você caminha, que Deus te dará as coordenadas, mesmo sem entender. Mesmo quando não entendo, apenas caminhe. Mesmo sem entender, o Thales tem uma música, mesmo sem entender, caminhe. Quando você não entende, querido, caminhe na direção que Deus te deu, porque o resto Ele vai preparar, o resto Ele vai cuidar, os detalhes Ele vai cuidar. Se Deus disse, vai, apenas caminhe, apenas saia do seu lugar, apenas vá. Amém? E aqui vai Abraão, caminhando em direção àquilo que Deus havia dito. Olha o texto. Então disse aos empregados, fique aqui com o jumento
eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltaremos. Chegou num ponto onde Abraão, com os 2 empregados que tinham saído com ele, ele deixa os empregados no meio do caminho e continua seguindo com seu filho, com seu sacrifício, com a sua oferta, com a sua adoração. Eu vou dizer algo para você aqui nessa noite. Tem pessoas, escute isso, igreja, tem pessoas que vão ficar pelo caminho na nossa vida. Tem pessoas que é necessário, a um certo ponto da caminhada, que elas parem pelo caminho, porque é nós que temos que subir o monte de Deus, é nós que temos que levar a nossa adoração. Isso ninguém pode fazer por você, isso é só você. Você vai precisar caminhar alguns lugares sozinho, com a sua adoração a Deus, com o seu sacrifício nas suas mãos. Não se preocupe com as pessoas que ficam pelo caminho, porque elas deveriam chegar até um certo momento. Às vezes é ruim deixar ali, às vezes a gente se apega a alguns, mas é necessário em algum ponto da nossa caminhada, nós caminharmos olhando para Deus, levando a nossa adoração para Deus. Mesmo que alguns ficaram para trás, continue caminhando e levando a sua oferta nas suas mãos a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não se apegue a pessoas, se apegue a Deus. Não se apegue a pessoas, porque ninguém pode fazer por você aquilo que você pode fazer. Ninguém vai fazer para Deus aquilo que só você pode fazer. A sua adoração é sua, a sua oferta é sua. Amém? E chega num ponto, Abraão entende que é o lugar, encontra o lugar, Deus fala outra vez com ele, que é como você vai. Você já viu, não sei se tem alguém aqui assim, as mulheres eu acho que elas são mais ou menos assim, homem, né? Mas olha só, já foi para o shopping fazer compra sem saber o que você ia comprar? Já saiu, eu vou para a Target, eu vou para o shopping, o que você está procurando? Aí chega lá na loja, o vendedor, posso te ajudar? O que a senhora está procurando? Ah, não, eu só estou olhando, não sei. Na verdade, eu não sei o que estou procurando. Mas ela vai voltar de lá com alguma coisa, você pode ter certeza. Ela nunca voltará de mãos vazias. Sabe por quê? Porque quando ela está andando, aí ela vai ver a coisa, quando ela vê, ela não sabe o que ela foi procurar. Mas quando ela enxergar a coisa, ela vai saber, era isso que eu estava procurando. Posso estar entendendo o que eu estou dizendo? Na hora que vê, ela vai saber que era aquilo que ela foi buscar, que era aquilo que ela estava procurando. Abraão não sabia, mas quando ele chegou no monte, ele falou, é esse monte que Deus falou. E aqui ele deixa aqueles que ficam para trás e sobe em direção a Deus. Olha só o que o texto continua dizendo. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, como ele sabia que era o lugar que Deus havia indicado? Essa é a pergunta. Deus precisou falar com ele outra vez. Talvez quando ele sentiu paz no coração, falei, poxa, é aqui. Ele não tinha direção. Ele não tinha os detalhes. Mas quando chegou no lugar, Deus outra vez fala com ele. É por isso que eu estou dizendo para você, continue caminhando. Apenas caminhe. Porque no lugar certo, Deus vai testificar no seu coração. É aqui. Esse é o lugar que eu escolhi para você. A gente precisa ter certeza que a gente está no lugar certo. Quantos entendem que é importante saber que você está no lugar certo? Quando Deus colocar paz no seu coração, você vai saber, é aqui. É esse o lugar que Deus preparou para mim. Então ele chega ao lugar indicado. Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois arrumou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo, Abraão, Abraão. E ele responde uma vez mais, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Outra vez, Deus fala com Abraão, agora para dar uma instrução, né? Precisava ouvir a voz de Deus outra vez. Ele no meio da caminhada, e gente, entenda isso, Deus fala com ele,
Ele deixa o lugar que ele estava, ele chega no pé do monte, Deus fala com ele de novo, esse é o lugar que eu preparei, e agora ele amarra o filho em sacrifício, ele coloca o filho no altar para sacrificar, e Deus outra vez chama ele, e ele consegue discernir a voz de Deus. Você está entendendo que no meio da nossa caminhada, Deus ele vai nos ensinando a discernir a sua voz, a entender a sua voz, a aprender qual é a voz de Deus? É por isso que muitas vezes nós passamos por circunstâncias para aprender a discernir a voz de Deus. Nesse ponto, nessa altura do campeonato, ele já estava treinado, o ouvido dele já estava treinado. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Agora ele já aprendeu a ouvir a voz de Deus, e agora a voz de Deus, ela vem para dar uma direção, uma instrução para ele. Olha só, coloca o seu número 3, para a gente terminar. Quando eu obedeço, quando eu caminho em obediência, Deus fala comigo. Tudo que eu preciso fazer é só caminhar em obediência, e Deus fala comigo. Coloca no seu ponto número 3, quando obedeço. Olha só o que o anjo diz. O anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi e pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor dará o que for preciso, glória a Deus. O Senhor dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz, na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse, mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse, quarta vez que Deus está falando com Abraão? Outra vez Deus fala com Abraão e ele consegue discernir a voz de Deus. A pergunta nessa noite é, você consegue ouvir a voz de Deus? Não é se Deus está falando, Ele está falando. Agora, a grande questão é, você consegue discernir a voz de Deus? Você consegue identificar a voz de Deus falando contigo? Essa é a nossa pergunta da noite. Abraão, Abraão, o anjo chamou do céu, ele mais uma vez recebe a voz de Deus, a direção de Deus. Abraão, querido, ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Mas porque ele ouviu a direção de Deus, Deus disse, não faça nada ao menino. Pegue ali um carneirinho, Deus proveu. Não faça nada ao menino. Eu vou prover para você o sacrifício. Agora eu sei que você me ama e me obedece. Mas se Abraão, escuta uma coisa, se Abraão não soubesse ouvir a voz de Deus, não conseguisse identificar a voz de Deus, o que ia acontecer, igreja? O que ia acontecer? Ele ia matar o filho? Mas porque ele aprendeu a identificar a voz de Deus, dizendo, não faça nada ao menino. Ele, opa, Deus, Abraão, quando ele estava assim, para matar, para sacrificar a criança, Abraão, não faça isso. Se nós não soubermos, escuta isso, se nós não soubermos identificar a voz de Deus, nós podemos matar os nossos sonhos, nós podemos matar aquilo que amamos, porque nós não temos discernimento da voz de Deus. Às vezes a gente está sacrificando, está matando algo que é promessa, que é o nosso sonho, que é aquilo que amamos, tudo por não saber ouvir a voz de Deus, por não saber identificar a voz de Deus. Cuidado que você pode matar os seus sonhos. Amém? Você consegue ouvir a voz de Deus? Deus provê o sacrifício. Deus fala com ele, aqui está, não faça nada, criança. Aqui tem um cordeirinho, carneiro, sacrifique ele para mim. Ele coloca o nome no lugar. Deus provê. Na sua montanha, Deus proveu. Eu vejo Abraão indo por um lado da montanha, com a sua oferta na mão. Eu vejo Deus por outra, levando a oferta para ele. Enquanto você sobe de um lado, Deus sobe do outro com a sua provisão. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Enquanto você sobe a montanha, que às vezes é exaustivo, é cansativo, é duro, Deus vai por outro lado preparando a provisão para você.
É difícil subir o monte? É. Às vezes temos que deixar pessoas pelo caminho? Sim. Mas enquanto eu vou em caminho a Deus, enquanto eu consigo discernir a voz de Deus e vou na direção que Deus deu, Ele prepara o que eu preciso lá no cume do monte, lá no topo do monte para a oferta. Apenas caminhe. Apenas caminhe, porque quando você chegar lá em cima, Deus estará lá com aquilo que você precisa. Porque você fez isso e não me negou, o texto continua dizendo, e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente. Aqui Deus outra vez fala com ele, agora para dar ele uma promessa, porque você me obedeceu, porque você não me negou o seu único filho, eu vou te abençoar. Queridos, fique de pé no seu lugar. Tudo é uma questão de identificar a voz de Deus. Será que Deus está falando comigo? Deus está falando contigo. Deus ele não está no período de silêncio como foi no Egito, durante quase 430 anos. Deus ele fala conosco todo dia, seja por meio do Espírito, por meio da palavra, por meio de um irmão, por meio das situações em nossas vidas. Fato é que Deus fala. Agora a grande questão é, será que você aprendeu a identificar a voz de Deus? Fala para alguém que está ao seu lado, você aprendeu a ouvir a voz de Deus? Deus fala contigo, querido. Eu quero orar nessa noite, para que Deus, Ele unja os nossos ouvidos, para que nos tornemos sensíveis à voz do Espírito, a voz de Deus. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não identificarmos a voz de Deus, nós caminharemos sem direção, nós poderemos perder os nossos sonhos, por não discernir as instruções de Deus. Amém, gente? Feche seus olhos no seu lugar, eu quero orar com você. Deus, obrigado por essa palavra, Jesus. Deus, como é importante, nós aprendemos nesse texto, como é importante ouvir a Tua voz, como é importante identificar a Tua voz, Senhor. Às vezes são tantas vozes, estamos envolvidos com tantas vozes, uma multidão ao nosso redor, e fica difícil identificar a Tua voz no meio de tantas coisas que acontecem em nossas vidas, no meio das tempestades, das lutas, da nossa caminhada, Senhor. Às vezes é difícil identificar a Tua voz, ó Pai, e quando não temos a direção, nós andamos perdidos, Pai. Deus, eu quero te pedir, Pai, unge os nossos ouvidos nessa noite, Deus, para que eles se tornem sensíveis à Tua voz, de maneira que nós não venhamos nos perder nessa caminhada, de maneira que nós não venhamos andar desviados. Ajuda-nos a identificar a Tua voz, Senhor. Dai-nos o discernimento. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Suas mãos e continue falando conosco diariamente. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz, porque ela é a nossa direção. Obrigado por ainda falar conosco, Pai. Mesmo quando estamos endurecidos de coração, o Senhor está sempre falando, Deus. Que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam atentos à Tua voz, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Vou fazer essa última oração, depois você está liberado para ir para sua casa e ter uma semana abençoada, ou para ir tomar um café conosco na nossa sala VIP. Você que nos visitou pela primeira vez, obrigado pela sua visita, que Deus te abençoe, te prospere. Mas saia daqui nessa noite, querido, com seus ouvidos afiados, prontos, atentos à voz de Deus, porque sem ela, sem a direção de Deus, nós não podemos chegar a lugar algum. Se você estava perdido nessa noite, você está